Casar-se e ter filhos, e retorna pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos trazendo muitas poesias. No livro Parnaso de Além Túmulo, quando Chico Xavier publica a sua primeira obra pela Federação Espírita Brasileira, ele vai nos trazer dois poemas, Espiritismo e Supremacia da Caridade. A gente vai declamar agora Espiritismo e lembrem-se que era alguém que tinha sido cego durante toda a vida física aqui na Terra e que estava agora falando das claridades da doutrina consoladora. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, companheiros internautas da febtv.com.br, da TV Comunhão, da Rádio Comunhão e tantos aqueles que nos prestigiam com a sua presença, quero aqui saudar a todos e aproveitar a saudar um amigo que está vindo para morar em Brasília há pouco tempo, o Fábio. Ele é da Bélgica, está trabalhando aqui na Embaixada da Bélgica e está aqui frequentando a nossa casa. Seja muito bem-vindo, Fábio. É uma alegria ter você aqui conosco. Então nós vamos falar sobre Jesus e a alegria de ver. E para iniciar o nosso estudo, nós vamos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e ela se encontra no livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal. E o título é muito sugestivo, Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe exatamente como eram essas vozes cristalinas, a gente trouxe um grupo que vocês podem encontrar em DVDs, também no YouTube. É um grupo chamado Celtic Woman, Mulher Celta em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é uma mensagem de alegria, de harmonia, de contentamento, de vibração espiritual elevada, quando é uma boa música. Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens.
Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra seu apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma visão, de uma ótica diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria, do livro Roteiro, e também Antologia Mediúnica do Natal, Céus do Homem, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Agora já está mais fácil a gente abordar esse tema, não é? Falar sobre Jesus e a alegria de viver. E o que é que vocês acham, meus amigos? A alegria é uma virtude, é uma qualidade ou é um defeito? O que é que vocês acham? Estou falando com os encarnados. Uma alegria, uma virtude, uma qualidade, não é? Depois de uma mensagem dessa, a gente não tem dúvida. Mas vocês lembram que na Idade Média houve períodos que sorrir era considerado demoníaco? A gente vê em algumas obras, como O Nome da Rosa, de Humberto Eco, não é? Períodos em que os monges, não é, faziam um voto de silêncio, muito sisudos, muito sérios, quando a alegria de Jesus, a mensagem que ele nos traz, descendo dos páramos celestes, é o Evangelho, que em grego significa boa nova, boa notícia. Mas parece que a gente recebeu a boa notícia, mas não entendeu muito bem. Que a gente continua triste, continua sem esperança, continua desanimado. Talvez a gente não tenha entendido muito bem. Veja que ele compara a sua estadia a uma festa de casamento, quando pergunta se seus discípulos não jejuavam. E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados, que está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Felizes. Quem já sabia disso? Levante a mão, por favor. Olha, somente 0,84% sabia. Então Jesus veio falar de felicidades. Aquela mensagem mais bela que a humanidade já conheceu, que Gandhi, que não era cristão, vai dizer que se todos os livros sagrados se perdessem, mas se mantivessem apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E lá ali Jesus está falando de felicidades. Felizes os pobres de espírito, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus, porque a humildade é a chave para muitas virtudes. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados.
Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E ele continua falando de dezenas de felicidades que nos aguardam, que nós encontraremos quando encontramos a sua mensagem de amor, de bondade, de misericórdia. E a própria medicina vai dizer para a gente que tristeza favorece o aparecimento de doenças, que as pessoas otimistas têm melhor saúde do que quem é pessimista. Então não vale a pena, né, manter a tristeza. Nazareno, o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre esse assunto? Bom, na questão 719, Allan Kardec pergunta: merece censura, né, o homem por procurar o seu bem-estar? Né, está errado a gente procurar o bem-estar? E olha o que os Espíritos vão responder: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, dos outros, e que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nazareno, nessa parte eu não entendi esse negócio de força física, força moral, como é isso aqui? Pessoal, o que é que cearense normalmente gosta de comer? Eu sou cearense. Rapadura, o que mais? Farinha, carne de sol, castanha de caju, tapioca, água de coco, não é? E essas outras coisas gostosas, todas que tem por aí. E qual o móvel que não pode faltar na casa de nenhum cearense? Tem um móvel que não pode faltar na casa de nenhum cearense. Qual é? Uma rede, que é para ele se balançar, não é? Se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então esse bem-estar exagerado, aí não, esse não é bom, porque diminui a força física, não é? A gente vai ficando preguiçoso, barrigudo, as forças morais, a gente vai perdendo a determinação, a força de vontade. Então esse bem-estar exagerado não é bom, mas o bem-estar é natural, a gente buscar o bem-estar. E o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo, que eu trouxe um trechinho para vocês. Vocês vejam que esse verbo aqui, que na tradução de Evandro no Leto Bezerra está sede, que é a mesma coisa que sejam, né? É um modo imperativo, ou seja, isso aqui é uma ordem, os Espíritos estão ordenando isso, alguma coisa para a gente. Então, sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, os Espíritos pedem para a gente ser alegre. O Espírito tem o dever de ser feliz. E a tristeza? A tristeza é insatisfação, é inadaptação, ela é fruto de crenças, de muitos condicionamentos que nós trazemos, de não sabemos lidar com as chamadas, entre aspas, perdas. É fruto do perfeccionismo, que é filho do orgulho, da frustração, da compulsão de querer controlar os outros. A gente sofre muito com isso. A gente quer que o nosso marido seja como o mentor dessa casa, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A gente quer que o nosso filho seja como Eurípides Barçanufo, não é? Aquele exemplo de jovem extraordinário. Mas será que a gente é uma Madre Teresa de Calcutá? Não é? A gente ainda não é. Então vamos nos aceitando como a gente é, porque o problema maior é que a gente quer mudar os outros e não consegue. As moças, quando vão casar com a gente, os rapazes, elas dizem assim: não, quando eu casar com este cabra, lá no Ceará a gente chama cabra, eu casar com este cabra, eu vou colocar ele nos eixos, nos trilhos, ele vai andar na linha. Olha, pode deixar, depois de casar eu vou botar ele nos eixos. E para a decepção dela, nós maridos, nós não mudamos, nós só pioramos, na verdade, pessoal, a gente só piora. Nós, ao contrário, casamos com as moças querendo que elas nunca mudem, e elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica nenhum dos dois satisfeito, não é verdade? Então a gente sofre muito com essa compulsão de controlar os outros. A gente vai ver mais à frente que não é essa a nossa missão aqui na Terra. A gente vai ajudar, a gente vai orientar, vai esclarecer, vai dar o exemplo, mas a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo, como nos orienta o Espírito, que utiliza o pseudônimo de Hamed nas obras do meio de Francisco Espírito Santo Neto. É falta de aceitação, é falta de motivação, falta de esperança, falta de paciência, falta do alto amor, que é muito importante para nós também. E esses pensamentos, esses sentimentos, pela repetição, eles se fixam em nossa mente, num processo hipnótico obsessivo. É a tal de auto-obsessão, que é pior até do que a obsessão espiritual. Então, nada de ficar alimentando tristeza. E a alegria? A alegria é satisfação, é contentamento, é adaptação, ela é diferente da euforia. Mas vejam que a insatisfação, ensina Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, por Divaldo Franco,
que a insatisfação ela é útil ao progresso, porque se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodaria, a gente iria para a acomodação. E para que nós estamos aqui na Terra? Vocês já sabem? É para sofrer que a gente está aqui? O que é que o Livro dos Espíritos nos ensina? Na questão 558, Kardec, na pergunta, ele já começa a responder e os Espíritos complementam. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem. Ou seja, ele está aqui para se melhorar, não para mudar o marido, para a esposa, não. A gente está aqui para se melhorar, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, do qual são ministros, né? Que ele já está falando de espíritos superiores. A gente ainda é um operáriozinho muito atrapalhado, mas a gente também está trabalhando na obra da criação. Dá para ser feliz 100% do tempo? Não, porque a Terra é um mundo de expiações e provas. Diz lá a questão 920 e seguinte, dizendo que a gente não é possível para o homem encontrar a felicidade absoluta, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, mas que cabe a ele amenizar os seus sofrimentos e ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. Então, a gente já sabe que é um estágio só aqui, que nós somos espíritos imortais, transitoriamente num corpo físico. E a Terra, então, é como se fosse uma academia, é como se fosse uma escola, não é? Nós vamos ter personal trainers, né? Os nossos obsessores espirituais, ou encarnados ou desencarnados, né? A gente vai ter, são nossos professores particulares, e vocês já sabem que nós, os espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso, não é? Não. Os espíritas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de falar de problema, de dificuldade, não, a gente fala assim, não, porque eu estou com um desafio evolutivo e tal. Em vez de reclamar do marido, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus me ter me confiado uma missão tão difícil e tal. A gente não fica se colocando de vítima, a gente fica colocando na condição de trabalhadores, não é? O sofrimento, pessoal, é opcional. A gente vai ter as expiações, a expiação é purificação, não é? O sofrimento é opcional. A gente já sabe no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, Kardec nos informa a principal causa das nossas imperfeições morais. Todos aqui vocês leem Kardec, já sabem qual é? Isso mesmo, começa com instinto e termina com conservação. Instinto de conservação vai ser a principal causa das nossas imperfeições morais. Precisaríamos de mais tempo para falar sobre esse assunto, a gente não vai poder tempo. Mas um dos principais instintos que nos faz sofrer é o medo. O medo gera a inveja, gera o ciúme, gera o egoísmo, a avareza. A gente tem medo de passar fome, privações. A gente tem muito medo, diz os nossos irmãos psicólogos, da rejeição dos nossos pais. E por isso a gente faz tudo para agradá-los. E como eles gostam de pessoas ricas, a gente vai tentar ganhar dinheiro de todo jeito. Vamos desenvolver a avareza, o egoísmo, a ambição desmedida, a cobiça, a ganância. Vamos furtar, corromper, sonegar, vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, porque queremos muito o aplauso da família, o aplauso da sociedade, porque a gente tem medo de não ser amado, etc. Tem uma série de outros problemas, tá? E o melhor remédio contra o medo, qual é? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, e com a fé robusta, com a fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que a doutrina espírita nos proporciona, a gente vai poder ter essa fé robusta, vencendo todos esses nossos problemas dos instintos de conservação, que geram as imperfeições morais, que são as tomadas, que permitem a obsessão espiritual, a influência negativa de espíritos atrasados. Então, a gente precisa trabalhar as imperfeições morais, vamos desenvolvendo então essa fé para combater o medo e entre outras imperfeições. Agora, Nazareno, compreendi perfeitamente, o problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Jesus há 2000 anos já nos ensinava, conhecereis a verdade vos libertará. Veja que ele não falou conhecereis a Bíblia, a Torá, a boa nova que eu trago, não, ele falou a verdade. Então a gente tem que buscar na ciência, na filosofia, na religião, na doutrina espírita que vai nos ensinar quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos passando por desafios evolutivos aqui na Terra. E a gente assim vai ser, não é? Vai ter muito maior fé, ela vai ajudar a diminuir esse medo e a gente vai ser cada vez mais, não é, protagonistas da nossa própria história. E veja que nós temos muito mais motivos para ter alegria hoje. Antes havia muito mais guerras, hoje ainda há conflitos armados,
Mas já foi muito mais. Hoje a gente tem muito mais civilização. Antes, quantas secas, agora irrigação. Quanto frio, agora aquecimento, roupas adequadas. Quantos animais ferozes, agora nós temos animaizinhos domésticos, não é verdade? Que dizem que isso faz bem para a saúde, para o coração, para a depressão. A gente tem um cachorrinho, etc. A escuridão, agora energia, a luz, tantas doenças no passado e agora tantos tratamentos, temos os antibióticos, temos as vacinas, temos os remédios para colesterol, para pressão alta, para diabetes, para depressão, os remédios psiquiátricos também, que nos ajudam muito a passar por esse desafio também, não é verdade? Antes tantas dores e agora a gente tem a anestesia, os analgésicos, antes tantas saudades, agora tantos meios de comunicação. Tanta escravidão, agora tanta liberdade. Tanta insipidez e agora quanta arte, quanta música, literatura, poesia, teatro, cinema e até filmes espíritas. Nós vamos prestigiar as boas obras espíritas, aproveitar e divulgar com vocês aqui. Lembrar que a febtv.com.br lançou o programa Entre Dois Mundos e ele está na Sky e em vários canais de televisão, todos os sábados, não é? De meio-dia a meio-dia e 30. Todos os sábados, de meio-dia a meio-dia e 30. Entre no site da FEB, não é? febnet.org.br ou da febtv.com.br. Lá tem mais informações para vocês nos ajudarem a divulgar o filme, o programa Entre Dois Mundos. Programa de TV, não é? Além de TV pela internet e via satélite. Mas vocês procuram também nas TVs por assinatura. Antes tanta ignorância, agora tanta ciência, tanto conhecimento. Antes tanta saudade de Jesus, e agora nós já conhecemos o Consolador prometido por Ele há 2000 anos. Nazareno, mas para eu ficar alegre, ficar feliz, eu acho que é pela satisfação dos desejos. Só que os desejos, meus amigos, têm consequências, não é? Por exemplo, a gente adora comer muito, só que tem um defeito horroroso, qual é? Engorda, não é? Engorda, aumenta o colesterol, triglicéridos, aquela coisa toda. Então, não vai ser comendo muito que a gente vai encontrar a alegria de viver. Bom, eu gosto muito de dormir, só que isso nos aliena, a gente perde o tesouro do tempo. E Chico Xavier vai dizer que a maior lamentação dos espíritos que o procuravam, os espíritos espíritas, foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não fizeram um pouco mais? Por que não buscaram primeiro o reino dos céus e a sua justiça? Porque tudo mais vos será acrescentado, não é? Nos ensina Jesus. A gente quer descansar, quer facilidade, só que isso nos enfraquece, nos atrofia. No livro Nosso Lar, há um momento muito interessante quando André Luiz está na casa de Lísias, aquele enfermeiro que o hospeda, está lá com Dona Laura, a sua mãe, está com Judite, a irmã de Lísias, a outra irmã. O ministro Clarence se encontra naquela ocasião também, através de um aparelho especial, como se fosse uma TV, eles estão conversando com o pai de Lísias, que está reencarnado. Ele é uma criança com apenas 3 anos de idade. Mas durante o sono do corpo, como ele já é um espírito esclarecido, ele projeta o seu pensamento, o seu espírito, não é? O seu espírito comparece através daquele espelho, aquele aparelho, e ele conversa com seus familiares. Eles estão conversando e tal, e ao final, Lísias vai perguntar: papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual, nosso lar, fizéssemos pelo senhor que se encontra na terra? E ele vai dar uma resposta impressionante: meus filhos, roguem a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pediram para não terem facilidades, para buscarem a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ele. Nazareno, eu queria que os espíritos fizessem tudo, só que sei que é um mundo de provas, a nossa nota seria 0, a gente não teria nenhum mérito. Então, eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar, eles vão apenas nos inspirar, nos esclarecer sempre que possível, que a gente permitir, sobretudo. Nazareno, eu não gosto de estudar, só que isso envelhece, né? A gente vai ficando mais burrinho, então vale a pena estar estudando sempre. Veja o Divaldo Franco, vai fazer agora em maio 88 anos, com a memória, com a jovialidade imensa, porque ele está sempre estudando, sempre trabalhando. Nazareno, mas quando eu fosse rico eu vou ser feliz. Só que a riqueza, dizem os espíritos, se ela é fruto do trabalho honesto, ou de uma herança também honesta, ela é uma bênção para nós. Agora, ela é uma prova muito difícil, ela é mais perigosa do que a prova da miséria. Então a gente tem que estar atento, porque ela exacerba o orgulho e o egoísmo, os 2 maiores defeitos que nós trazemos ainda. Então a gente tem que ficar atento.
E a pessoa rica, o que vai acontecer? Muitas vezes vai ficar com medo de sequestros. Vamos estragar os nossos filhos dando tudo o que eles não precisam, e eles vão aprender a ficar fracos, atrofiados intelectualmente e do ponto de vista da determinação, da garra, quando vão competir lá fora com pessoas que dão muito duro, que aprenderam a valorizar o trabalho, etc. Então a gente está prejudicando nossos filhos, dando tudo o que eles não precisam. E aí a gente vai ter mais tarde, quando a gente desencarnar, a gente vai ter problemas com a herança, a família despedaçada, disputando a herança que nós deixamos. Ou nós, muitas vezes, apegados aos bens terrestres. Então vejam que a riqueza não é a melhor prova, a melhor, não vai nos trazer a alegria de ver. Nazaré não queria seduzir, encontrar uma alma gêmea, queria ser um Dom Juan, um Casanova. Só que em vez de encontrar almas gêmeas, nós encontramos algemas, não é verdade? Alberto Almeida brinca que mais tarde, depois que a gente fica velhinho, vira almas que gemem, naquela tremedeira e tal, vira almas que gemem. Então a gente encontra muitas vezes as lesões afetivas, fazemos muita gente sofrer na área dos sentimentos, que são verdadeiras tragédias. Nos ensina Emmanuel no livro Vida e Sexo, a gente ter muito cuidado, muita responsabilidade com o sentimento alheio. Mas quando eu me apaixono, eu sou feliz, eu encontro a alegria de ver. Só que os médicos já descobriram que a paixão é uma descarga de dopamina, de ocitocina e de metil alguma coisa amina. Um nome bem comprido, que difícil, que eu até hoje não decorei. É uma verdadeira droga. São neurotransmissores poderosos e a pessoa fica completamente fora de si. Ela fica diferente, ela fica cega. Tanto que a gente não se apaixona pelo ente querido, a gente se apaixona por um ente idealizado que não existe. E quando a gente vai conviver, é que a gente vê que é completamente diferente. Por isso que toda paixão passa. 6 meses, um ano e meio no máximo. E se morar junto é que passa ligeiro. Vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, não é? Então vejam esse cuidado, não vamos deixar abandonar o nosso casamento por causa de uma paixão, de uma ilusão que vai passar, não é? Sejamos mais cautelosos, mais prudentes. Nazaré, mas quando eu me aposentar eu vou ser feliz. De vez em quando eu vou lá no INSS, contar meu tempo de serviço e tal. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Eu já trabalhei no INSS. Depressão. É uma das maiores causas de depressão, é a inatividade. Vamos aposentar, mas é para trabalhar aqui na Comunhão Espírita, ser trabalhadores voluntários, não? Ajudar as outras casas espíritas, enfim, a Federação Espírita do DF, a própria Federação Brasileira. Precisamos de voluntários, vamos trabalhar, sim. Porque senão, além da depressão, ainda acontece outra coisa. Nós viramos jaquetu. Vocês sabem o que é jaquetu? Já que tu está aí à toa, vai ali pegar as crianças na escola. Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. A gente vira mordomo da família. Então não vai ser a nossa alegria a aposentadoria, não. Vamos aposentar, mas é para trabalhar mais. Nazareno, então que dicas você traz para a alegria? É porque o projetor está com a cor um pouquinho diferente, não aparece ali. Mas tem um A aqui, tem um G e tem um E, de agir. Então a amorosidade, amar a Deus, amar ao próximo, e também o alto amor, não é? Então, do mesmo modo que a gente ama o próximo, a gratidão, a gente desenvolver a gratidão por todo o bem que nós recebemos, por todo o mal que deixa nos acontecer, e também até pelo mal que nos acontece, vai dizer Chico Xavier, que na verdade ele é um bem, apenas a gente não reconhece a princípio, mas até o mal, na verdade, é um bem. Então a gente agradecer por tudo, e o Espiritismo que vai nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus e nos trazer muito mais informações, não é? Exatamente como ele nos prometeu há 2000 anos. E vejam, o que mudou com a doutrina espírita diante das outras filosofias, das outras religiões, não é uma crítica, mas mostrando como a doutrina espírita está adequada ao pensamento do Cristo e como ela nos traz mais recursos para encontrarmos mais alegria de viver. Antes nós acreditávamos em deuses vingativos, como os deuses do Olimpo, da mitologia grega, etc. E Jesus vai nos apresentar um Deus Pai, um Deus que ama, não um Deus que castiga. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos trazer informação que Deus é a suprema inteligência do universo, é a causa primeira de todas as coisas, que Ele é único, perfeito, imutável, soberanamente justo e bom, que Deus é onipresente, que Ele é soberanamente justo, ninguém é mais justo e melhor do que o próprio Pai. A gente não compreende realmente a grandeza do nosso Pai. Vejam até nessa mensagem de André Luiz, do livro Respostas da Vida, do Instituto de Difusora Espírita de Araras, se chama Pensar. Eu vou ler só um trechozinho, porque ele é mais longo, não estamos tempo suficiente.
Olha aqui que André Luiz vai nos ensinar por Chico Xavier. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então Deus é amor, meus amigos, Ele não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se castiga, porque a gente não compreendeu a infinita misericórdia, bondade e justiça do nosso Pai. Então, pela lei, a lei de Deus, como ela está escrita na consciência, a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós mesmos, com o sentimento da consciência culpada, nós infligimos sofrimento a nós mesmos, prejudicamos a nossa reencarnação pelo sentimento de culpa e muitos outros problemas que desenvolvemos. Então, precisamos compreender, e a doutrina espírita vem nos falar desse Deus de amor, de bondade e de justiça. Antes, doutrinas como a do pecado original, e agora Jesus nos ensina que a cada um segundo suas obras. Culpa, responsabilidade, penas eternas, não. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos demonstra que não existem penas eternas. E a gente aprende em Pedro, na segunda epístola, 4:8, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Sacrifícios no passado, agora não. Jesus nos convida em 2 vezes em Mateus: misericórdia quero e não sacrifícios. Antes a gente fazia promessas para os deuses, negociatas, não é? E agora não, nós sabemos que existe uma lei de amor, de justiça, de caridade, e que depende da necessidade e do merecimento. Antes procurávamos o ascetismo nas montanhas, nas geleiras, nos conventos, nos mosteiros, e agora os Espíritos nos convidam, no Evangelho segundo o Espiritismo: vivei como vivem os homens do vosso tempo, não é? Está lá, no mensagem também, um homem no mundo. E o celibato obrigatório, como ainda existe hoje em muitos locais, na Índia, em muitas religiões. Agora não, a sexualidade com amor e com responsabilidade. Antes, os médios, nós éramos chamados de bruxos, de loucos, de endemoniados, torturados, perseguidos, queimados vivos, como fizeram um dia com a donzela de Doremi, uma menina que sai para liderar o exército da França com a mediunidade esplendorosa, escutando a voz de Santa Margarida, de Santa Catarina de Siena, de São Filipe, de São Luís, o patrono da França, e conduz a França para libertar do jugo inglês na Guerra dos 100 Anos. Mas ela é traída pelo seu próprio povo, pelos borgonheses, e tendo sido vendida para o Império Inglês, determina e coloca as mãos da igreja, que a igreja à época vai torturar e fazer sofrer muito Joana d'Arc, vai queimá-la viva. E quando as labaredas estão crepitando, já lambendo o seu corpo, ela vai lá dizer: as minhas vozes vêm de Deus. E o sacerdote que estava ali olha para o outro e diz: acho que hoje nós queimamos uma santa. 500 anos depois, 490 para ser exato, a igreja reconhece o seu erro e canoniza Joana d'Arc. Ela é Santa Joana d'Arc hoje para os franceses. Nós sabemos também da hierarquia rígida, agora a fraternidade. Antes a obediência cega, agora a liberdade, ascetismo, agora altruísmo, jejuns, não podia comer carne disso, comer carne daquilo, as restrições alimentares, agora a alimentação conforme a Constituição, ensina o Livro dos Espíritos, necessidade de rituais, agora a transformação moral, pecados e castigos, sabemos que a lei de Deus está na consciência. Antes a doutrina como karma inexorável, que não tinha mais jeito. Vejam que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico, porque o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Então, mensagem muito bonita de Emmanuel, procurem depois, se chama remuneração espiritual, e vai nos mostrar a importância e como o trabalho no bem pode, inclusive, quitar completamente todas as provas, todas as expiações que nós iríamos passar aqui na terra, se já tivermos regado em amor tudo que deveríamos em sofrimento. Então vejam a importância, que a doutrina espírita vem nos ensinar. O próprio Cristo vai nos dizer: porque muito amor seus pecados foram perdoados. Medo dos demônios ou inveja dos anjos, agora sabemos que são nossos irmãos, mais jovens ou mais velhos. Proibido questionar, agora o livre pensamento. Livros proibidos? Não, liberdade, mas é importante conhecer as boas obras espíritas para a gente saber o que está de acordo e o que não está de acordo com a orientação de Kardec. Roupas proibidas? Agora não, vestimenta conforme a ocasião. Trabalho era castigo, agora é bênção. O dízimo obrigatório, não, agora é contribuição voluntária. E Kardec nos convida, no Livro dos Médios, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que cada um dos membros
ajudasse anualmente com a quantia de 20 francos, e aqueles membros titulares com direito a voto, 24 francos, era um estatuto, uma ajuda que nós deveríamos fazer, como todas as casas espíritas, nós devemos também nos associar, nos ajudar a essa instituição, porque ela não remunera os seus dirigentes, seus diretores, nada, somos todos voluntários, com exceção de alguns profissionais, trabalhadores, como o próprio Kardec nos convida, em vez de esmolas, dai salários, não é verdade? Então a gente poder estar ajudando também a nossa instituição, as nossas casas espíritas. Antes, a morte separava mães e filhos, agora estamos sempre juntos, o amor nunca morre. Mistérios, agora respostas lógicas e racionais. Segredos revelados aos iniciados, agora não. O Espírito Verdade nos convida, espíritas, a 2 ensinamentos. O primeiro, amai-vos, e o segundo, instruí-vos, ou seja, a gente nos convida a estudar. Antes disciplina rigorosa, agora saudável. Antes a gente sofria muito, com a que muito foi dado, muito será cobrado, como está atribuído a Jesus, e ele deve ter dito isso mesmo. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espírito, vai dar a melhor interpretação sobre essa frase, dizendo que aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Fala-nos das recompensas, porque está lá no Evangelho de Jesus. Ele vai dizer que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Vai nos falar do galardão, das alegrias que encontramos no reino dos céus. Então a gente vai e sabe, não é, que teremos muitas alegrias também se soubermos bem aproveitar. Antes, salvação gratuita, não. Agora, a meritocracia, cada um segundo suas obras. O medo, nós já vimos, com a fé que o conhecimento proporciona, vamos ter a coragem de superar as imperfeições morais. Feiura era uma coisa ruim. Olha que doutrina maravilhosa, porque no Espiritismo a feiura é uma coisa boa. A gente nascer feinho é proteção espiritual. Emmanuel vai dizer que muitos dos missionários pedem para vir feios ou com algum defeito, como que aquilo fosse uma armadura espiritual, uma proteção. Está lá também no livro Missionários da Luz, não é? Muitos espíritos pediram para vir com alguma dificuldade, algum defeito físico, para que isso não lhe prejudicasse a encarnação, ajudasse. Se a gente analisar alguns dos missionários de Jesus, né? Madre Teresa de Calcutá era bela fisicamente, pessoal? Não, não é? Irmã Dulce da Bahia também não. Chico Xavier era belo? Não, Chico também não era bonito. Francisco de Assis, meus amigos, dizem que era feinho de doer. Tanto que um dia Maceu, um dos frades, que era muito inteligente, muito belo, ele vai estancar na sua marcha e vai dizer: por que a ti, Francisco? Porque todos querem te seguir, querem estar contigo, querem te ouvir. Se tu não és belo, tu não és nobre, tu não és rico, tu não és homem de ciência, porque todos querem estar contigo, Francisco. Ele vai meditar um pouco e vai dizer: é porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e o utilizam para confundir a beleza e a riqueza, a força e a nobreza, para que todo homem saiba que a virtude vem de Deus e não da criatura. Então vejam, eles vinham feinhos como proteção espiritual, porque eram tão carismáticos, que se fossem muito belos, então talvez isso atrapalhasse a sua missão. Então você já sabe, se não nasceu belo nessa encarnação, né? Se nasceu lá no Ceará com essa cabeça gigante e tal, não é? Você está protegido, olha que maravilha, está protegido, então vamos estar tranquilos. Olha que doutrina fantástica. A pobreza é segurança, a dor é uma mestra, amiga, muito sábia. A doença funciona como dreno purificador, ela nos reeduca também, ensina André Luiz. Ele vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu, que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, absorvendo as imperfeições que trazemos do corpo espiritual. Então vejo que até a doença, muitas vezes, já é o nosso próprio tratamento. Por isso nem todos vão encontrar a cura imediata, não é? Aqui ou em outras igrejas, com médios efeitos físicos, porque a doença já está nos ajudando a nos reeducar, a nos tratar. A solidão não, solidariedade. Sofrimento, agora sabemos que ele é um aprendizado, que ele é um despertar, é um chamado. Ansiedade, agora sabemos que existe uma programação espiritual, que Deus é misericordioso, justo e bom. Inveja, piedade. Filhos difíceis, Nazareno é uma coisa ruim? Não, pessoal, quando a doutrina espírita se torna uma coisa boa. No livro Nosso Lar, Dona Laura vai dizer a André Luiz, que quando lhes são confiadas crianças para ela tomar conta, o seu bônus hora, a sua remuneração espiritual daquela colônia, não é, que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras, é contado em dobro. Quando ela conta de crianças, o bônus hora é contado em dobro. Dizem que Nosso Lar é tão maravilhoso porque lá não existem crianças abandonadas. As crianças são acolhidas pelas famílias. Então você já sabe
Imagine que se lá em nosso lar, cuidar de crianças a gente ganha em dobro, aqui na terra, que é muito mais difícil, muito mais complicado, deve contar por 10, não é não? E se o menino for difícil, deve contar por 100, por 1000. Então a gente fica tranquilo. E está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item da ingratidão dos filhos para os pais. Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha que coisa maravilhosa. Então, filho difícil é uma coisa boa, uma coisa ótima, uma grande oportunidade para a gente. Problemas, vocês já sabem, são desafios evolutivos. Provas são também oportunidades de crescimento, de evolução. Transtornos sexuais, tem a explicação, tem acolhimento, tem orientação segura na doutrina espírita. Antes, os nossos pais, nossas mães, quando desencarnavam, virava assombração. Agora a gente já sabe que são gente como nós, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram aqui na terra. Antes o sofrimento alheio fazia a gente sofrer muito, agora a gente vai aprender a fazer caridade, mas sem salvacionismo. O suicídio, as pessoas eram condenadas a penas eternas. Antigamente mesmo, elas não eram nem sequer sepultadas no mesmo cemitério. A mãe de Divaldo Franco, quando sua irmã Nair Franco, a irmã mais velha, se suicida, vai pedir ao sacerdote da sua cidade, em Feira de Santana, para que rezasse uma missa. Mas o sacerdote vai dizer que não, porque naquela época a igreja não rezava missas pelos suicidas. Olha que absurdo! E a doutrina espírita vem resgatar tudo isso, vem dizer que Deus nunca está pobre de misericórdia, que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pela obra de Ivone do Amaral Pereira, temos a informação de que ela conduz uma legião de trabalhadores, os servos de Maria, ajudando a todos esses nossos irmãos que desencarnam pelas portas do suicídio, porque ninguém está fora do amor infinito de Deus, e lhes será dado novas oportunidades, eles terão novas chances de reencarnar, de superar aquelas dificuldades. Quantos de nós não já cometemos suicídio em outras vidas? E estamos aqui hoje, andando, promovendo o progresso espiritual. Antes a culpa, o remorso, agora o auto-perdão, a reparação, a renovação. Antes a ilusão da matéria, agora a realidade espiritual. Antes a velhice era uma coisa ruim, ficar velho era uma coisa muito ruim. Agora não, com a doutrina espírita, a velhice é a melhor idade mesmo. Porque a gente aprende que quando a gente vai ficando velhinho, não é? A morte é muito mais fácil. Leia o livro Obreiros da Vida Eterna. Lá André Luiz vai narrar 5 casos de desencarnação, de morte física, não é? de várias pessoas, e vai contar do ponto de vista espiritual como o que é e o que tudo acontece ali. Então a gente chegar ao final da vida, uma vida longa, uma doença grave, a gente vai se desapegando muito mais fácil aqui da terra. A gente está na idade da sabedoria, a gente já não erra tanto, não está sob o império dos hormônios, da testosterona, não é da progesterona, como a gente se equivoca quando é jovem, é natural. E a gente então está mais sábio, vai se desapegando. O dinheiro da aposentadoria mal dá para comprar um remédio. O corpo físico já muda, a gente vai vendo que tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é passageiro. E a morte, então, para nós se torna liberdade, então se torna um passaporte para a vida plena, porque lá estamos mais perto de retornar à nossa verdadeira vida, a nossa casa, é a casa espiritual. Nós somos espíritos, meus amigos, nós somos imortais, indestrutíveis, nós somos melhor do que os super-homens, nós somos melhores do que as super-moças. Todos vocês são super-homens, são indestrutíveis, e não existe a criptonita. A única criptonita é o desânimo, é o desalento, a falta de esperança. Só isso pode nos diminuir um pouco a nossa força, mas a gente vai recuperar, e Deus nunca vai nos abandonar. A doutrina espírita nos fala que estamos então mais perto até de retornarmos como criança de novo. Minha mãe, muito católica, dizia: Neno, eu era tão feliz quando criança, brincava com minhas irmãs, tinha um aconchego da minha mãezinha, eu era tão feliz quando criança. E quando eu me tornei espírito, mamãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. A senhora vai ser criança de novo, vai poder reencontrar sua mãezinha, ter o aconchego dos irmãos. Que maravilha, meus amigos, a reencarnação, não é? Antes, então, as pessoas dizem assim: Nazareno, eu gosto muito do espiritismo, mas então quando eu li o livro Nosso Lar, ou quando eu vi o filme, não é também maravilhoso, mas que não consegue em 100 minutos retratar uma obra vastíssima, uma obra que merece ser estudada, o livro Nosso Lar. Leiam quem não leu ainda. No livro Nosso Lar, André Luiz vai nos narrar coisas importantíssimas, e nos fala dessa realidade chamada umbral.
que a gente, em vez de falar purgatório, já que não existe inferno no sentido de penas eternas, existem regiões de sofrimento, sim. Porque ali Deus está na consciência. Então muitos de nós não precisamos nem ir para o mundo espiritual, já estamos sofrendo aqui na terra, estamos desiludidos, estamos desesperados, estamos buscando cometer o suicídio, estamos presos pela dependência química, enfim, uma série de dificuldades que possamos estar passando. Não é só lá que existe o sofrimento, a terra já é uma espécie de purgatório também, diz o livro O Céu e o Inferno. Então a gente sabe que o umbral é um lugar de purificação, porque purgar de purgatório significa limpar, purificar. E se Deus, meus amigos, é a inteligência suprema do universo, se Ele achar que a gente precisa passar algum tempo nesse local de purificação provisório, rápido, isso certamente é para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. A gente vai sair de lá muito melhor do que quando chegou. Tanto que André Luiz vai ficar 8 anos no umbral e não precisava ter ficado tanto tempo. Mas como ele estava alimentando sempre a muquerela, como nosso querido Simão Pedro de Lima ensina, o murmúrio, a queixa, a reclamação, a lamentação, não é? Ele estava desiludido porque ele não tinha fé em nada, não era uma pessoa religiosa. Mas quando ele faz uma prece sincera a Deus, ele vai encontrar, perceber o ministro Clarencio, que estava sempre ali tentando auxiliá-lo. A sua mãe, ele vai conseguir enxergá-la mais tarde, que estava desde sempre ao seu lado e ele não conseguia percebê-la. Então veja que a gente precisa melhorar o padrão vibratório. Então a gente já sabe, não é? E eu já falei também para minha esposa, eu disse, Fernanda, é aquela que está ali filmando. Eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca um crachá bem grande, uma placa escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal pergunta, mas Nazareno, você que dava palestra na comunhão e tal, que era um palestrante internacional, Sobral é uma cidade lá do meu Ceará, você aqui no umbral, eu vou dizer, mas vim aqui, mas é a trabalho. Estou aqui, mas é a serviço, vamos fazer palestra no umbral, vamos fazer culto do evangelho no lar no umbral, vamos dar aula de estudo sistematizado, eu dou aula de estudo sistematizado aqui na comunhão, não é? Então a gente vai, florescer onde for plantado, eu vou ficar me lamentando, me queixando, não, vamos fazer o bem onde a gente puder. Uma vez perguntaram a Chico, o Chico estava com aquelas amigas, e ele disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. Elas sorriram, olha Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, não se esqueça de nós, por favor Chico, quando você for para lá, lembre-se de nós. Ele sorriu e disse assim, eu acho que vocês não me compreenderam muito bem, o céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, meus amigos no umbral, está assim de espíritos superiores, querendo ajudar aquelas almas que se encontram ali tão fechados no pensamento negativo, na vibração muito baixa, que não percebem aqueles amigos espirituais que estão ali a todo instante. Então a gente sabe também no livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora em dobro, e tem direito à alimentação com mais substância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, não é? Então veja que maravilha. Uma vez eu estava conversando com o nosso orientador espiritual, e ele disse assim, Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, não é assim? Ele disse assim, olha, o umbral é assim, lá a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, é um lugar que a gente vai queimar essas gordurinhas, não é? E vocês sabem como é que é o spa? Aquele lugar que a gente paga para pagar fome, não é? E a gente vai, o povo acorda a gente bem cedo, né? Senhor Nazareno, vamos correr. Bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, aquela coisa toda, aquilo aumenta, parece que é a fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Alface, agrião, couve-flor, não é? Brócolis, essas coisas assim, muito gostosas e tal. Muito saudável, muito gostosa e tal. E aí, não é? A gente encontra um pedacinho de uma coisa engrelhada, é o jeito de ficar ali procurando naquela mata, ver se tem mais alguma coisa, mas não tem nada, só tem mato. E vocês sabem qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente melhora a saúde, faz atividade física, que é muito importante, a gente reequilibra o peso, é muito importante também, combate a depressão, combate o colesterol, a pressão alta, não é? O diabetes, tudo isso é muito bom para a gente. Então ele me disse, olha Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai emagrecer, queimar essas gordurinhas do apego, do entio, dos ciúmes, do materialismo exacerbado, a gente vai chegar muito melhor no mundo espiritual. E eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeitinho de não passar por esse tal do spa do espírito, não? Ele disse, tem. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta? Ele disse,
Essa hora utilizar o alimento das almas. Quem lembra aqui qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. André Luiz, Chico Xavier. O amor. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação, meus amigos. Então vamos desde hoje utilizar esse alimento, praticar a caridade, porque fora da caridade é que não há salvação. Como está lá também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec vai estudar o que deve fazer o Espírito para ser salvo. E ele analisa quando Jesus retorna em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, com sua cor de anjos, passando as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Jesus estabelece um único critério para saber quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita, ou seja, aqueles que vão continuar reencarnando na Terra, que se tornarão um mundo muito melhor, daqueles outros que terão que sair daqui do planeta, nesse processo que chamamos de transição planetária. E a Terra se tornará um mundo regenerador, ou um mundo de regeneração. E ele estabelece uma única coisa. Qual foi a única coisa que Jesus pediu para saber quem vai passar à direita, quem vai passar à sua esquerda? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu fostes me visitar. Estava peregrino, sem abrigo e tu me acolheste. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser cristão, não precisa ser espírita, ser batizado, passar por iniciações místicas, não. Precisa fazer o que ele pediu. Porque não basta só pensar, tem que fazer. Porque aquele povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele que diz que ama a Deus, não ama seu irmão, é um mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que enxerga? Então Jesus nos convida para a única coisa que ele nos pede, a caridade. O Livro dos Espíritos acrescenta na questão 886 que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, ou seja, perdão de todas as ofensas, inclusive as nossas, é também auto-perdão, não é verdade? Então até a salvação no Espiritismo é mais fácil, basta fazer o que Jesus pediu. Isso aqui não vai dar tempo da gente ver. E vejam a alegria dos missionários de Jesus, Clara e Francisco, que renunciando toda a riqueza, a nobreza, vão se dedicar à extrema pobreza, a cuidar dos leprosos, a pregar o Evangelho. E Francisco, que teve depressão, passou um ano acamado com depressão, ensina Divaldo Franco no seminário sobre a vida de Francisco. Antes de iniciar o seu apostolado, de ir para a guerra porque ele queria ser nobre, conquistar um título de nobreza. Ele era rico, mas não era nobre. E aí ele é preso. E todos os seus biógrafos exigem que ele vai ficar um ano acamado com depressão. Mas quando, depois de um ano, ele percebe qual era a sua verdadeira missão aqui na Terra, se desapega de tudo que aquilo lhe prendia aos bens materiais, ele jamais vai ter depressão. Vai ser o arauto de Deus, o poeta da natureza, cantando as glórias e as maravilhas desse nosso Pai de infinito amor. Nunca mais teve depressão. A alegria de Chico Xavier, dizem que a maior característica de Chico era a alegria, não era a humildade, não. Vejam a gargalhada do nosso querido Chico, ao lado aqui também de outra pessoa muito alegre, engraçada inclusive, o nosso querido Francisco Peixoto Lins. O Peixotinho, um dos maiores médios de curas e materializações luminosas. A TVC, que hoje é febtv.com.br, tem um DVD maravilhoso, chama-se Materializações dos Espíritos, e lá vocês vão conhecer a vida de Francisco Peixoto Lins. E para a gente concluir, Jerônimo Mendonça, gigante da alegria e da resignação. Meus amigos, Jerônimo era um rapaz saudável, ele é muito alto, era forte, atlético, gostava de jogar futebol. E naquele tempo antigo, ele é da época de Chico, inclusive foi amigo de Chico Xavier, ele passava os filmes do Tarzan, ele adorava cinema. E então ele olhava assim no espelho, no banheiro, não é? E batia no peito, dizendo assim: Tarzan. Ele se achava o próprio Tarzan. E para sua felicidade ele se tornou espírita. Foi para uma reunião mediúnica certa vez, e um médium disse assim: eu trago a mensagem aqui para um tal de Tarzan. Era com ele. E o espírito então diz: meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho, mas nós estaremos com você. Ele guarda aquela mensagem. E depois de assistir aquele filme, E o Vento Levou, 4 horas de duração que ele assiste em pé, não havia lugar para sentar. Ele vai ser levado pelos amigos para casa, porque ele não conseguia sequer andar. Dali vai para as muletas, para a cadeira de rodas, um artrite reumatoide progressiva e incurável. Vai levá-lo então até ficar numa cama completamente paralisado.
Um dos olhos adoece, tem que ser extraído. 6 meses depois, o outro também, e ele fica completamente paralítico e cego, preso a uma cama ortopédica. E você sabe o que os homens faziam? Ele não se queixava, não murmurava, não reclamava, não lamentava. Ele falava das alegrias do reino dos céus, falava das virtudes do Consolador prometido por ele, por Jesus. Dava palestras, adaptaram um microfone ao seu rosto, e ele viajava o Brasil numa Kombi, depois numa caravana, pregando o Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Declamava poesias, cantava músicas, encantava a todos, imitava a voz de Divaldo Franco. As pessoas entravam, é Divaldo que está ali, e ele dava aquela risada, e adorava contar causas engraçadas, piadas singelas. Quando uma vez ele está naquela Kombi, o motorista estava com muita velocidade, eles estavam apressados, e a polícia rodoviária, um motoqueiro, parou à frente, olha, o senhor está em alta velocidade. E o motorista, não, é porque eu estou levando aqui uma pessoa muito enferma. Quando ele vai atrás e abre a cortina, olha para Jerônimo, eita, o caso é muito grave. Pode deixar que eu vou ajudando vocês. Ia na frente como um batedor, liberando espaço para que o carro de Jerônimo... E ele contava e achava muita graça. Uma vez ele foi, aliás, ele antes disso, ele estava uma vez num programa de TV. E a repórter lhe perguntou, mas senhor Jerônimo, se o senhor pudesse pedir alguma coisa para o senhor, não para as suas crianças, porque ele tinha um abrigo para 300 crianças. Mantinha também, fundou 3 casas espíritas. E ela me perguntou, por que se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus para o senhor, o que é que o senhor pediria, seu Jerônimo? Ele vai dizer, minha filha, eu pediria a Deus que eu pudesse me virar pelo menos uma vez na cama, assim de lado, mas eu não posso. Uma senhora que estava pensando em se matar naquela noite, assistindo o programa de TV, liga para lá e diz, hoje eu iria cometer o suicídio, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais me matar. Adaptaram um telefone ao seu ouvido, ao seu rosto, porque ele tinha muita insônia, era médium, via os espíritos, sabia porque estava passando por aquela expiação difícil. E ele varava as madrugadas, atendendo as pessoas desesperadas, deprimidas, pensando em cometer o suicídio, falando da alegria do reino dos céus. Vivia contando casos engraçados. Uma vez ele foi cuidar uma palestra no centro espírita. Quando lá chegou o presidente Jerônimo, eu esqueci de uma coisa, Jerônimo, o auditório aqui da casa é no 2º andar, e aqui a gente não tem elevador, não tem uma escada grande, o único acesso é essa escada pequena em espiral. Se a gente for subir você, teremos que inclinar a cama, e você pode escorregar e pode cair, é perigoso, Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse, não, mas eu vim aqui fazer a palestra. Mas Jerônimo, é muito perigoso. E ele, brincando cego, vai dizer, eu não quero nem ver, e faz a palestra. Outro dia ele está no cinema, a sessão já havia sido iniciada, apesar de não enxergar. Ele adorava aquela psicosfera, um médium de extremas faculdades, a trilha sonora belíssima e tal. E a cama dele estava logo à frente. Depois que tinha iniciado a sessão, uma jovem chega atrasada, estava tudo escuro, ela não viu a cama. Ela veio correndo, tropeçou na cama e caiu. E se levantou muito indignada. Mas não é possível, todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para outro lugar, também. E até que no cinema, isso é um absurdo, uma coisa dessas. E ele, como já conhecia o Evangelho de Jesus, o que é que ele vai dizer para ela? Minha filha, mas também você não para em casa, né? Vejam, meus amigos, o que é que a doutrina espírita pode fazer com cada um de nós. Fez com que Jerônimo fosse chamado o gigante deitado. Jerônimo deixa um rastro de luz aqui na terra. Aos 50 anos de idade retorna ao mundo espiritual. E ele, como era amigo de Divaldo, reaparece em espírito para Divaldo, que é médio vidente. E ainda vai brincar com Divaldo, vai dizer, Divaldo, o gigante está de pé, porque ele é um gigante deitado. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. Jerônimo, mas por quê? Porque você, quando terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade. Mas eu era muito melhor, porque eu, depois que terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Estava preso numa cama, tinha que sair carregado. Meus amigos, essa é a história de Jerônimo. E essa doutrina nos convida a ter sempre alegria, a ter sempre esperança, a ter sempre fé. Como um dia o Evangelho de Jesus, a gente vai pedir alguém para fazer a nossa prece. Vou pedir que reduzam as luzes. E a gente vai pedir fazer alguém que um dia Jesus de Nazaré também tocou o coração. Um jovem que era rico,